Olá, então hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre gráfico, né? Atualmente a gente assiste um jornal, assiste alguma coisa e a gente já vê a projeção de um gráfico, né? O gráfico, ele vai ser apresentado de várias formas, né? Por exemplo, a gente vai ter aqui esse gráfico, né? Quando a gente olha o gráfico, certo? A gente já visualiza algumas coisas no gráfico. Então, aqui a gente vê o título do gráfico, certo? A gente visualiza que as informações, né? Que o gráfico ele foi dividido, né? Por isso a gente tem essa apresentação aqui, nesse caso aqui de 3 cores. Aqui embaixo a gente tem a fonte, né? Tá bem clarinho, mas a fonte é de onde foi tirado. Secretaria Estadual de Saúde. Certo? Aqui em cima, logo no cabeçalho desse dado, tem a data, né? A data de hoje. Então, esse gráfico é conhecido como gráfico de pizza ou gráfico de setor, certo? Ele é um gráfico de apresentação de dados, um gráfico de composição, que a gente vai ver como a gente pode visualizar o todo, né? Então, se a gente for visualizar aqui, ó, a quantidade de pessoas, né, a situação dos pacientes de Covid na Paraíba hoje, né, hoje a gente tem 78% de pessoas recuperadas, né, a gente tem 0,2%, quase nada, só uma tirinha, uma frepinha de gente internada. De mortos a gente tem 2,3%, e isolado em casa essa parte aqui que equivale a 20%. Então, a gente vê a situação geral do estado da Paraíba, né? Se lembrando que as informações elas foram tiradas da Secretaria Estadual de Saúde, certo? Então, é um gráfico de composição, certo? Que vai mostrar a gente ter a noção do todo. Como também aqui, ó, o sexo das pessoas mortas, né? O título do gráfico. Então, eu vou ter o título, eu vou ter a fonte, aqui é quando eu tirei as informações, e eu tenho 2 cores, né? O azul está representando o feminino e o vermelho está representando o masculino. E eu tenho o todo vai dar 100%, né? Então, eu vejo aí que 56%, vou aproximar, das pessoas que morreram de Covid na Paraíba até o momento, né, 56% foi homem, né? Então, a maioria dos óbitos de Covid no estado da Paraíba, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foi de sexo masculino, né? Do gênero masculino. Outro gráfico também, né? O gráfico de linha. Então, a gente vê, né? O título do gráfico, né? O volume de vendas no comércio, certo? Aqui a gente vai ter a representação de 2 eixos, né? O eixo de X, né? Lá nos gráficos, quando a gente faz plano cartesiano, aqui a gente tem o X e aqui a gente tem a variável Y, né? Então, a gente tem 2 eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, se eu aproximar, eu vou ter de maio de 2019 até maio de 2020, né, o volume de vendas. E aqui eu tenho, né, os valores das vendas médias. Então, eu tenho 2 eixos, né? Quando eu tenho 2 informações cruzadas, eu posso fazer esse gráfico de linha, né, que eu vou ver na projeção, né, que em maio, em média, as pessoas gastavam R$ 92,70. Em média, né? Aí, ó, qual foi o período que as pessoas mais gastou? Aí eu desço aqui, ó, o período que as pessoas mais gastou, nesse período analisado, foi dezembro de 2019. Quando a pandemia estava aqui, né, no auge, ó, foi onde as vendas caíram mais, né, que foi justamente em abril de 2020, né? Aqui a gente vê a retomada da economia. Então, a gente pode fazer, né, pegar o gráfico e fazer essas leituras. Nas questões do IF, geralmente caem muitas questões de gráfico, pelo menos 2 ou 3
é certeza, certo? Aí eu peguei, né, a evolução do Covid aqui em Parelhas, né, a evolução do Covid, né, o título do gráfico, né, o Covid-19. Aqui embaixo eu tenho no eixo de X, né, o período, né, que foi até o dia de ontem, que foi o último balanço, né, eu tirei do Comitê de Combate ao Covid, né, que está divulgado no Facebook. E aqui a gente tem a quantidade de casos, né, então eu comecei aqui justamente no dia 1º de setembro. Então, ó, do dia 1º de setembro, vejam que está só aumentando. Os casos, né, vem só aumentando. Então, aqui já nessa última semana que a gente vê um pouquinho de estabilidade, né, que não houve aumento, né, no caso de Covid, caso confirmado aqui em Parelhas. Outro tipo de gráfico, né, que a gente vê aí, é o gráfico de barra ou de coluna, que eles podem vir, né, deitados ou podem vir em pé. Então, o gráfico de coluna, ele já é um gráfico que é comparativo, né? Então, a gente tem dois tipos de gráficos. A gente tem o gráfico que é de composição, que a gente vê o todo, né? Como a gente viu o gráfico de pizza, e a gente tem o gráfico de comparação, que é o de linha, né? Que pode ter uma linha, pode ter duas linhas, enfim, certo? Então, a gente tem um gráfico de comparação, um gráfico de barras, onde a gente tem várias categorias, né? Aqui a gente vê os casos de Covid, né, no Nordeste, o próprio título diz, né? As informações foram tiradas do consórcio Nordeste, certo? Foram atualizadas hoje, ó, de 5 horas da tarde, então tá bem quentinha essa informação. Então, o estado que tem o maior número, né, de casos confirmados é o da Bahia, seguido por Ceará, Maranhão, Pernambuco, e a gente aqui do Rio Grande do Norte, ó, tá lá embaixo, né? Então, o Rio Grande do Norte tá em último lugar no Nordeste, né? Tá diminuindo, graças a Deus tá passando. Né? Outro tipo de gráfico também de barras, né? Agora de barras duplas, né? Esse gráfico que fala sobre a faixa etária dos pacientes com Covid aqui no Rio Grande do Norte, ó, certo? A fonte, né, tirou esse gráfico de onde? Da CESAP, certo? Então, se a gente olhar aqui, ó o pico, né? Então, a gente vê o que? A faixa etária. Então, qual é a faixa etária que tem mais número de mortes? Tá aqui nessa faixa etária. Vamos olhar qual é. Eu vou descer e vou aproximar. De 40 a 44 anos, né? A faixa etária que mais tem número de mortes. Então, o azul, a gente tem essa legenda aqui embaixo, certo? O azul é mulher e o verde escuro, o preto é o homem, né? Então, a gente vê que tá morrendo mais mulher do que homem. Diferente lá da Paraíba, né? Na Paraíba morre mais mulher, mais homem do que mulher, certo? Então, aí é outro tipo de gráfico. Então, eu vou resolver com vocês as últimas questões da lista de exercício que eu mandei, que são questões do IF, 2 de 2019 e 2 de 2018, né? Então, vamos ler, né? Então, o projeto de lei do Senado, né, propõe tipificar como crime de divulgação de notícias falsas. Foi feita uma enquete entre os internautas para saber, deixa eu só aproximar para ver se eu consigo ler, para saber se, na opinião deles, a aprovação, né, desse projeto iria aumentar ou diminuir a propagação de fake news. Obteve-se o resultado mostrado no gráfico 1, então a gente já tem a resposta, né, dessa pesquisa. Quantas pessoas foram entrevistadas, né? Foram entrevistadas 763 pessoas, né? O total de entrevistados. Só que na questão diz assim: o total de pessoas que não sabe ou não prefere opinar foi de aproximadamente. Então, ele quer saber, nesse gráfico, né, qual é o total de pessoas que não sabe ou não quiseram opinar. Então, a gente vai olhar o gráfico, né, a gente vai ver que
5% dos entrevistados diz que vai aumentar a propagação de fake news, né? 25% dos entrevistados diz que vai permanecer igual, do mesmo jeito que está atualmente. 57% dos entrevistados, né, dizem que vai diminuir. E 12%, né, a gente olhando esse gráfico de barra, a gente vê que 12%, fazendo a leitura, né, 12%, eles dizem que não sabem ou preferem não responder. Então, eu vou precisar calcular quanto equivale 12% do total de entrevistado. Quanto foi o total de entrevistado? 763. Então, eu vou precisar fazer a porcentagem, né? Lá do 6º ano. Então, a leitura é do 9º, mas a continha é do 6º. Então, eu vou precisar calcular quanto equivale 12% de 763. Então, o que é que eu faço? Né? Eu tiro por cento e divido por 100. Troco o di pelo vezes e coloco 763. Qual é o denominador daqui? O denominador é 1, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação. 12 vezes 763, eu já fiz aqui, deu 9.156, né? 100 vezes 1, 100. A vírgula, ela tá aqui, ela vai voltar 2 casas, então ela vem para cá, 2, 91,56. Então, ele pergunta aproximadamente, ó, quase 92, né? 92 é a alternativa A, ok? Vamos para outra questão. Outra questão também do ano passado, falando sobre fake news. Então, diz assim: com a expansão da internet, as notícias falsas, também conhecidas por fake news, espalham-se a cada instante. O professor de matemática discutiu com uma turma as causas e efeitos da propagação das notícias inverídicas, analisando o gráfico 2, né, que a gente vai analisar, que mostra o comportamento dos alunos quanto à propagação de notícias falsas em relação ao total de alunos da sala. Então, a gente vai precisar calcular qual é o total de alunos da sala, tá certo? E o percentual de meninos que confessam propagar, né? Qual é o percentual de meninos que divulgam notícia falsa? Então, a gente vai estudar um pouquinho o gráfico, né? O gráfico que é apresentado na questão, que o professor já resolveu, né? Que o professor já colocou as respostas. Então, nesse primeiro gráfico, a gente vai ver aqui, né? O comportamento, o título, né? O comportamento dos alunos da sala quanto à propagação de notícias falsas. Aqui embaixo eu tenho uma legenda, né? O preto é as meninas e o cinza é os meninos. Essa primeira coluna ou barra que a gente tem aqui, né? A gente vai falar sobre os que divulgam notícia falsa. Quantos divulgam notícia falsa? Quantas meninas e quantos meninos? Aí eu vou precisar fazer essa ligaçãozinha para cá, né? Pegar uma reguinha, um lápis, e eu vou ter justamente isso aqui, ó. Quando eu faço essa ligação, né, uma retazinha, eu vou ter 20 meninas, e aqui em cima eu tenho, né, para completar os 35, 15. Né? Então, eu vou ter um total de 35 alunos que divulgam notícias falsas. Ele quer justamente saber qual é o percentual dos alunos, né, dos meninos que divulgam notícias falsas. Então, vai ser em cima desses 15. Mas eu preciso saber qual é o total de alunos, né? Então, eu já tenho 35. Eu preciso saber qual é o total desse aqui. Eu vou fazer essa mesma ligação, né? Eu vou fazer essas retinhas. Então, quando eu pego aqui a marca, né, desse preto e faço essa ligação até lá na frente, eu encontro 10. Aqui em cima, quando eu faço essa ligação, eu encontro 20. Então, 20 menos 10, que já tem embaixo 10. Então, eu vou ter 10 meninas que não divulgam e 10 meninos que não divulgam. Que vai ser o total de 20, somando os dois dá 55. Então, ele quer saber o percentual de meninos que divulgam notícias, né, falsas, que divulgam fake news. Então, eu vou fazer uma regra de 3, né?
diretamente proporcional. O total de alunos equivale a 100%. O total de meninos que divulgam fake news é 15. Eu preciso saber o total, o valor percentual desses 15. Então, o que é que eu vou fazer? Meio pelos extremos. Eu vou fazer essa continha, né? Fazer o x. Então, vai ser 55 vezes x, 55x, que vai ser igual a 15 vezes 100, que vai dar 1.500. Esse 15, ele tá multiplicando, ele vai vir para cá, dividindo, né? Então, vou fazer a divisão. Vai dar aproximadamente 27%, equivale aos meninos que divulgam fake news, ok? Próxima questão, né? Já é de 2018. Então, a gente tem essa questão, eu vou só aproximar para a gente fazer a leitura. Então, de acordo com o gráfico, né, é possível visualizar o número total de figurinhas em cada álbum do Mundial representado. Suponha que x, x mais 5, x mais 10 e x mais 15 são o total de figurinhas que ficaram faltando para completar os álbuns dos mundiais de um colecionador nos anos de 2006, 2010, 2014 e 2018, respectivamente. A expressão que representa o total de figurinhas fixadas nos álbuns desses colecionadores no período, né, é de quanto? Então, vejam que a gente vai ter essa informação bem importante, né? A gente vai ter essa quantidade de figurinhas que está faltando, né? Que é expressa aqui por essa expressão. No gráfico que na questão dá, a gente vai ter aqui, olha, a evolução, o título do gráfico é a evolução nos preços. A variação dos preços do álbum e os pacotes superam a inflação. Então, aqui a gente tem os valores, né, no eixo de Y em reais. E aqui embaixo a gente tem as copas, né? Ali dos mundiais, né? De 4 em 4 anos. Então, a gente tem os valores. E aqui embaixo, vou só aproximar. A gente vai ter, né? Que esse colecionador, em 2006, ele teve 596 figurinhas. Em 2010, ele teve 640. Em 2014, também 640. E em 2018, teve 682 figurinhas, certo? Então, eu vou ter que somar. Se ele quer saber como é que ficou o álbum, eu vou ter que somar esses 4 valores. Como também, eu vou ter que somar, né, esses 4 valores aqui, né? X, x mais 5, x mais 10 e x mais 15. E vou igualar a soma dessas figurinhas. Então, eu vou ter uma expressão dessa forma, né? Ó, vou ter, né, o que foi colocado lá em cima, né? Esse x, vou somar e vou igualar ao total de figurinhas. Então, juntando aí, ó, vai ficar 4x mais 30 igual a 2.558, 30. Esse 30, ele tá de intruso, ele vem pra cá, vai ficar negativo, certo? Fazendo aí a continha, né? O 30 vem pra cá, eu fiz a subtração. E aqui ele me dá essas possibilidades. Então, eu vou pegar esses 4x que tá positivo e eu vou jogar pra cá. Então, 2.528 menos 4x, alternativa B, né? Alternativa B é a minha resposta. E a última questão da leitura de gráfico, né? Para vocês terem um pouco da noção. Então, para ilustrar uma aula em que falou sobre os países campeões da Copa do Mundo de Futebol, um professor de matemática ele apresentou aos alunos o gráfico 2, representado aqui ao lado. Dadas as informações desse gráfico, a razão entre a quantidade de títulos, preste atenção, do país mais vitorioso, eu não vou dizer que é o Brasil não, viu? Todo mundo tenta, só o Brasil pode ser penta.
e o total das edições da Copa do Mundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que visualizar é qual é o país que foi campeão mais vezes, né? Vai ser, ó, a maior coluna, tá aqui. A maior coluna, a maior barrinha. Então, a maior barrinha foi do Brasil. Eu desço aqui entre 4 e 6, só pode ter um 5. Foi 5 vezes. Ele quer que eu calcule a razão entre a quantidade de títulos do mais vitorioso, então já achei que é 5. Falta eu encontrar o quê? A quantidade de edições de Copa do Mundo. Então, eu tenho que somar aqui esses títulos, né? Então, vou só abrir aqui um pouquinho. Eu preciso descobrir a quantidade de Copas do Mundo, né? Que houve. Então, vamos lá. O Uruguai ganhou quantas vezes? 2, tá aqui. E a Inglaterra ganhou quantas vezes? 1. E a Itália ganhou quantas vezes? 4. A Espanha ganhou quantas vezes? 1, tá aqui. A França ganhou quantas vezes? 1, já botei. A Argentina ganhou 2. A Alemanha ganhou 4. E o Brasil ganhou 5. Então, fazendo aqui esse somatório de tudinho, eu vou ter 20 copas. Já foi realizado 20 copas do mundo, não é isso? Então, mas na questão pede para mim calcular a razão. A razão é a fração, né, entre a quantidade de títulos do país mais vitorioso e o total de copas do mundo, né? Então, eu já sei que quem ganhou mais vezes foi o Brasil e foi 5, né, que vai ser o numerador, e o denominador, a quantidade de copas, que vai ser 20, 5 vinteavos. Mas você diz, não tem essa resposta aqui, realmente não tem, sabe por quê? Lá no 6º ano a gente aprendeu a simplificar a fração. Então, o 5 e o 20, todos dois são múltiplos de 5. Então, eu posso simplificar o numerador e o denominador por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. 1/4, a alternativa é a letra A. Tá certo? Então, essa parte de leitura de gráfico, ela é bem simples, certo? Qualquer dúvida, né? A gente tem o livro didático, né? Onde a gente pode tirar alguma dúvida, fazer alguma consulta, né? Que nós temos o material, né? Lembrando que no livro tá aí, ó, na página 182 a 186. Então, bons estudos, certo? Qualquer dúvida é só perguntar e até mais. Cuidado no Covid, minha gente. Fique em casa.